Pois é, Lima. Alguns meses são lembrados para discutir sobre algum assunto muito importante na nossa sociedade. E setembro é considerado o Setembro Amarelo, que serve para estar divulgando sobre o suicídio. Eu vou estar conversando agora com a Aline Conceição, que é psicóloga e consultora e instrutora no SENAC, que vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito desse assunto. Aline, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui na TV Jataí, para a gente estar discutindo sobre esse assunto. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar desse tema que é tão relevante e tão necessário. Aline, primeiramente, fala pra gente, quais que são as principais causas do suicídio atualmente? O suicídio ele é sempre uma tentativa desesperada da pessoa de acabar com um sofrimento que ela não consegue lidar. Esse sofrimento ele pode ser por vários motivos. Então, a gente tem pessoas com depressão que recorrem a isso, pessoas que sofrem algum tipo de violência, de abuso ou de assédio, que acabam também recorrendo a isso. A gente tem pessoas com depressão pós-parto, que às vezes não conseguem lidar com o nível de desemprego que está muito alto. Então, vários motivos podem levar a pessoa a cometer suicídio. O suicídio ele é sempre uma tentativa de acabar com o sofrimento, algo que a pessoa não está conseguindo lidar por algum motivo, alguma circunstância da vida dela. Então, os motivos são variados, ou doença psiquiátrica, ou algum acontecimento muito trágico. É o sofrimento extremo que a pessoa não consegue lidar com ele de forma produtiva. Em todos os casos, a pessoa sempre age em um momento de desespero? O sofrimento ele é muito doído, né? A gente viver é muito complicado. E aí tem pessoas que não conseguem, às vezes, lidar com alguma situação ou realmente está no nível de sofrimento e o desespero toma conta. Então, a gente tem pessoas que, em momento de crise, acaba por cometer suicídio ou até o sofrimento vai levando a pontos tão extremos e ela não consegue ajuda que ela se sente desnecessária para o mundo e acaba cometendo suicídio. Então, isso ocorre por variados motivos e de variadas formas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de maior índices de suicídio no mundo. Qual que seria o fator que coloca o Brasil nesse ranking? É difícil a gente listar algum motivo específico, né, para isso, mas é um índice alarmante. Então, a gente tem hoje suicídio de adultos, de jovens, de mulheres, de homens, é muito democrático. E um dos motivos, às vezes, a gente está tentando trabalhar mais com a informação, né, com não transformar isso num mito, num tabu. Então, às vezes, é pela falta de informação, às vezes são por outras questões sociais que estão inclusas no país também, ou até pela falta mesmo de acolhimento dessas pessoas, que a gente está começando agora com a rede de saúde mental no Brasil, né? Há alguns anos a gente vem tentado acolher mais essas pessoas. Então, é um trabalho que vem sendo feito para evitar que isso aconteça. Você comentou que esse assunto ainda é considerado um tabu, é isso mesmo? O suicídio, quando a gente conversa, né, quando a gente fala sobre ele, as pessoas já assustam, se benzem. Então, é um tabu. As pessoas têm medo ainda de ouvir uma pessoa falar que está pensando em tirar a sua vida. E a primeira coisa que faz é falar que isso é uma bobeira, né? Não fale isso. E quando a gente a trata dessa forma, a gente piora a situação, porque a gente não dá voz para a pessoa que está em sofrimento e que precisa se posicionar, precisa se entender desse sofrimento para poder procurar ajuda. Então, o suicídio ainda é considerado, né, uma das coisas mais complicadas, mais pecaminosas que existem. E a gente sabe que ele existe. E existe porque as pessoas sofrem, as pessoas não conseguem viver da forma que desejam e, infelizmente, recorrem a isso. Caso uma pessoa que esteja tendo essa vontade de cometer um suicídio, ela deve estar procurando um tratamento? Sim. Tanto a pessoa ficar atenta, né, porque às vezes a vida está de uma forma que ela não gosta, não está vendo sentido no que faz, está começando a não ver vontade mesmo de viver, então de procurar ajuda, ou procurar um psiquiatra, ou procurar um psicólogo, procurar os núcleos de saúde mentais que existem nas cidades, para falar sobre isso, para a gente entender qual que é a motivação, se a pessoa realmente precisa de um tratamento aprofundado, se ela precisa de algum tipo de aconselhamento. E quem ouve a pessoa falar também dessa vontade deve tentar ajudar, deve ouvir, deve respeitar esse sofrimento. Não é falar que é frescura,
que a gente ouve muito, né? Ah, não, esse sofrimento que você tem é falta de serviço, é frescura. E não é. O que dói no outro a gente não conhece, a gente não tem controle. Então, quanto mais eu respeitar isso, mais fácil fica da pessoa me pedir ajuda. Ou até se aceitar e dizer, não, isso é normal, eu estou passando por isso, mas outras pessoas também passam e eu preciso procurar ajuda. Então, tomar sempre esse cuidado. E como que ainda existe uma certa resistência por conta da pessoa? É porque é muito difícil se aceitar que não quer viver. É sempre uma decisão muito complexa. E aí a pessoa tem vergonha, ela escuta toda a sociedade falar de que a vida é uma dádiva, é o que realmente é, e que ela tem que dar valor, quando na verdade, por muitos motivos, ela não está conseguindo dar valor para aquela vida. Então ela se sente sempre à margem. E as pessoas divulgam muitas frases, né? De que não, isso aí é falta do que fazer, isso é frescura, isso é porque você ainda não achou o que você precisa fazer na vida, menosprezando. Então, sempre que ela é menosprezada, piora. Agrava mais essa sensação de que ela não precisa estar aqui. E aí a pessoa tem resistência também. Se aceitar fracassado em alguns pontos, se aceitar frustrado, é muito difícil. É um ato de coragem, né, muito grande das pessoas. Então, quando a pessoa chega a procurar ajuda, é porque ela está muito consciente daquela situação. E que ela realmente, se ela não tiver ajuda especializada, ela vai acabar cometendo alguma coisa. Em todos os casos, né? Na verdade, é muito sofrido para a família, para quem tem filhos também, né? A família tem um papel importante, os amigos, a rede de apoio dessa pessoa, porque sofre junto. Mas muitas vezes não entende que aquele sofrimento é tão grave e trata como se fosse, né, uma bobeirinha de momento. Então, para as pessoas ficarem atentas e respeitarem o sofrimento do outro. Porque uma das maiores causas de suicídio é porque elas são menosprezadas. O que ela sente, o que ela passa, as pessoas não entendem. Então, esse menosprezo, ele piora a sensação da pessoa de que a vida não faz sentido. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Você estava comentando comigo em off que em uma tentativa que dá certo, houve outras tentativas fracassadas também? Isso, eles têm uma estimativa de que geralmente para uma tentativa que a pessoa consegue, né, de fato, efetuar o suicídio, houveram outras tantas, 4 ou mais tentativas fracassadas, porque a pessoa ela está sofrendo. Então, ela começa, às vezes, a tentar pôr fim à vida. Como a gente não nasce, né, sabendo, graças a Deus, de que forma que a gente vai pôr esse fim à vida, ela acaba tentando alguns métodos até conseguir, de fato, que ela vai ter êxito nisso. Então, para cada tentativa que deu certo, tem mais gente tentando que não conseguiu. Então, o suicídio ele acontece mais, a tentativa de suicídio acontece mais do que a gente tem conhecimento. O que chega aos jornais é uma pontinha do iceberg do que a gente de fato tem do dia a dia. Em muitos casos a família não quer divulgar, né? Tem gente que a família nem sabe. Que a pessoa tenta, mora sozinho, esconde, né? E a família não quer divulgar, ela às vezes fica com vergonha de pedir ajuda, de levar a pessoa para o médico. Então é muito complicado por conta de toda essa vergonha que envolve o dia e o tema. Então é um tema que quanto mais for falado, mais as pessoas vão ter noção de que ele é um tema que ele existe. Não adianta a gente omitir a informação, vai continuar existindo. Agora tem vários métodos que a pessoa usa, né? Pode ser ingerindo algum tipo de remédio, por enforcamento, são vários os métodos? Isso, não tem nenhum tipo de método padrão. A pessoa vai, às vezes, pelo que ela tem à mão, pelo que está mais fácil, né, no lugar que ela reside. Então, a gente tem mistura de remédio, tem enforcamento, tem pessoas que se jogam, né, de lugares altos. O método ele vai depender do que a pessoa tiver à mão, o ambiente que ela está e, às vezes, o que ela já viu em algum lugar, o que ela viu na novela, o que ela viu num filme que deu certo, né? Então, a pessoa vai testando, muitas vezes. Setembro é considerado Setembro Amarelo, para estar falando um pouquinho a respeito desse assunto, né? Por que criaram esse mês? Isso, dia 10 de setembro já é oficialmente o Dia de Prevenção ao Suicídio. De 2014 para cá, a gente trabalha setembro como os 30 dias de alerta, o mês de alerta, para chamar atenção para a informação.
Que é isso, vamos divulgar a informação, vamos falar sobre o tema e vamos dizer para essas pessoas que sofrem que nós entendemos, que a gente está aqui, que a rede de apoio, que a rede de saúde entende, apoia e está aqui para prestar uma ajuda. Então, a gente está tendo ações no Brasil todo, né, de conscientização, passeatas, ação nos CAPs, que as pessoas ficam internadas, né, para poder fazer as atividades. Então, a gente está tendo vários tipos de ações para dizer, olha, a gente não tem medo de falar sobre o suicídio e você também não precisa ter. Nós aceitamos sua dor, seu sofrimento, mas nós podemos te ajudar. Né? Porque existe ajuda, existe tratamento. Até a pessoa chegar a se suicidar, a gente pode fazer alguma coisa. O Setembro Amarelo foi criado recentemente, né, em 2014. Isso, foi criado recentemente nessa tentativa de tirar esse tabu, esse peso que existe, né, de que é uma sociedade que não fala sobre o suicídio, que omite. Então, a gente quer dar visibilidade, dizer que nós precisamos, sim, falar do tema, ter ações de políticas públicas do tema, facilitar o acesso dessas pessoas que, às vezes, estão nessa tentativa de suicídio, para ela já ir para o hospital e já ser encaminhada, às vezes, para alguém especialista na área, para a rede de saúde mental. Então, é para tentar dizer, olha, nós estamos aqui, nós existimos e compreendemos a dor que você sente, para tentar ajudar. Agora, para quem está assistindo a gente em casa agora, que infelizmente está passando por uma situação como essa, que tem algum familiar que está passando por esse tipo de situação, você como psicóloga, o que você aconselha como primeiro passo? Para a família, não diga e não pense nunca que é frescura ou que é alguma coisa que vai passar. Entenda o sofrimento porque ele faz parte da nossa vida. A gente vive querendo não sofrer, mas é inerente da vida o sofrimento. Então, aceite esse sofrimento, aceite essa pessoa como ela é e procure ajuda especializada, porque às vezes querendo ajudar, quem não tem formação, quem às vezes não consegue lidar com isso, fica doente também ou não consegue ajudar a pessoa como deve. Para a pessoa não tenha vergonha. Você não é mais fraco porque está às vezes pensando nisso, você não deixa de ser uma pessoa que merece ajuda. A gente tem que tratar o suicídio como uma coisa que acontece e a gente tem que trabalhar ela para evitar. Então, a família trabalhar com muito tato com essas pessoas e ficar atenta aos sinais. Então, não menosprezar quando a pessoa começa a falar sobre morte muito, começa a falar que a vida não tem sentido, que ele preferia estar morto. E ficar atento aos sinais, porque quando alguém acolhe, essa pessoa já diminui um pouquinho o sofrimento dela. Quando a gente busca ajuda, você diz que eu me importo com o outro. Então, buscar ajuda mais do que um ato para poder curar, ele é um ato de amor. A gente tem que ter essa consciência de que a ajuda e a procura dos meios certos, ele é um ato de amor, sempre. O primeiro passo, então, seria estar procurando um psicólogo. Ou psicólogo, ou às vezes um psiquiatra. Procurar, a gente tem aqui o nosso centro de saúde mental, que também tem como ser usado para esse tipo de coisa. Procurar ajuda, se eu não consigo, às vezes, pagar uma consulta na rede pública. Procura o centro médico, procura orientação, ou vai no posto de saúde mais próximo à sua casa. Faz uma consulta, geralmente é com um clínico geral, ele pede um encaminhamento para a rede de saúde mental, esse médico te encaminha, se for com muita urgência, ele já te encaminha diretamente. Se for emergência, vai na emergência do centro médico. A pessoa acabou de entrar, né, de fazer uma tentativa de suicídio, ou foi uma tentativa muito recente. Procura a emergência do centro médico, que eles vão te encaminhar para a rede de saúde mental, que é pública e gratuita. Certo, Aline, obrigado pelas informações. Então é muito importante, né? A gente sempre está falando sobre esse assunto. Isso, a gente está em Setembro Amarelo, mas a gente tem o ano todo para falar disso. Né? Vamos sempre poder reforçar isso, do amor à vida, mas o respeito ao sofrimento do outro também. Então eu que agradeço a oportunidade e é um tema que a gente vai estar sempre pensando e falando. Então eu posso ajudar simplesmente quando eu ajudo uma pessoa a assumir o sofrimento que ela tem. Tá bom. Obrigada pela participação. Pois é, Lima, a gente falou, né, sobre o Setembro Amarelo, que é lembrado, né, como uma forma de prevenção contra o suicídio. Eu falei com a Aline Conceição, psicóloga e consultora, instrutora no SENAC. É com você no estúdio.